poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou, teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Olá, povo santo, louvado seja Deus. Você está conosco no programa Teu Poder Me Conquistou. Seja bem-vindo. Já acessa aí, pega o nosso link, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Manda para tantas pessoas quanto você conhece, para que participe conosco, para que a palavra de Deus possa chegar na vida de todas as pessoas. Hoje nós temos a palavra de Deus que nós vamos pregar, um testemunho fantástico de um casal de Deus, tá certo? Então, vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe. Estamos reunidos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, aleluia. Clamo a ti, vem sobre mim, inunda o meu ser e meu coração. Clamo a ti, vem com poder e realiza o teu mover neste lugar. Então vem, atende meu clamor. Vem, Senhor, vem tocar todo o meu ser. Eu quero renascer. Então Vem, Senhor, atende o meu clamor. Vem com o teu poder sobre nossa vida. Te convido, você que está aí comigo, ore agora. Levante os seus braços ao céu, clame ao Senhor. Se você está num lugar que pode fazer isso, sua casa, com amigos que rezam, levante os seus braços e diga: vem, Espírito Santo, eu clamo a ti. Clama unção de poder, unção de glória, unção de autoridade, unção de libertação, unção de restauração. Tu és o Senhor, nós acreditamos em ti. Vem, Espírito de Deus. Jesus, batiza-nos no teu Espírito Santo. Nós queremos ter nossa vida toda voltada para Deus e deixar Deus conduzir os nossos passos no meio dessa humanidade cada vez mais destruída pelo pecado. Vem, Espírito Santo, e restaura a nossa vida, aviva a nossa vida, direciona a nossa vida. Vem, Espírito Santo, visitando todos os que estão orando conosco e aqueles por quem eles oram. Senhor, visita, Espírito Santo, com essa unção que te pedimos, unção de avivamento, unção de milagres, unção de cura, de libertação. Tudo está sujeito ao Senhor Jesus. Por isso nós clamamos a ti, Espírito Santo, que todos nós agora, por tua graça e pela liberdade que damos a ti, sejamos sujeitados a Jesus Cristo. Aleluia. Vem, Senhor. necessita
coração para acolhermos a tua poderosa palavra. Bendito sejas, bendito sejas. Irmão, se você tem a palavra de Deus aí, quero convidar você a abrir na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o evangelho de Deus. Este evangelho Deus prometera outrora pelos seus profetas na Sagrada Escritura, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi quanto à carne, que, segundo o Espírito de Santidade, foi estabelecido Filho de Deus no poder por sua ressurreição dos mortos, e do qual temos recebido a graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé, entre as quais também vós sois os eleitos de Cristo Jesus. A todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Somos escolhidos por Deus. Quero refletir sobre isso. Escolhidos. Por mais que de repente você sinta que a sua vida está perdida, está vazia, está abandonada, que você não tem jeito, não tem solução, eu digo para você, meu irmão, você é escolhido por Deus. É porque você não descobriu, porque talvez ninguém disse isso ainda para você. Eu estou dizendo para você, você é um escolhido de Deus. E se você abrir o coração, abrir o seu entendimento, deixar o Espírito do Senhor começar a trabalhar na sua vida, você vai ver que eu estou falando uma verdade que ninguém vai poder mudar. Mesmo que depois que você entenda, você não aceitar essa escolha que Deus te fez, mesmo assim, quero dizer para você o seguinte, mesmo assim, isso é uma verdade que não será mudada. Mesmo que você aprenda de Deus, ou que você já sabe de Deus, e renuncie a Deus, e rejeite as coisas de Deus, e seja aí um apóstata, mesmo assim, essa verdade não vai ser mudada. Não vai ser mudada. Então, Paulo, ele está nos ensinando, e para quê? O porquê, o para quê eu e você somos escolhidos de Deus. Primeiro, para anunciar o evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós anunciamos Jesus Cristo nas linhas dos 4 evangelhos, nas linhas das cartas paulinas de Tiago, de Pedro, de João, né? E também nas linhas do Antigo Testamento. Anunciamos Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, a autoridade que eu preciso ter na minha vida e que você precisa ter na sua vida, a autoridade de Cristo. Só vive a autoridade de Cristo quem se deixa guiar por Jesus Cristo no Espírito Santo. Primeiro, anunciar o Evangelho de Deus. Segundo, levar em nome de Jesus Cristo todas as nações pagãs à obediência da fé. Aqui Paulo, ele está falando das nações porque ele está dirigindo uma carta aos romanos. E ele fala como judeu ainda. Esse período, eles estão nesse processo, são cristãos, mas ainda não sabem direito o que é ser cristão, sabem que tem que seguir Jesus. Sabe que é um ensinamento novo, uma doutrina nova, que é a doutrina que sempre foi revelada nas Escrituras, que o Senhor já estava trazendo, mas que foi rejeitada depois pelo próprio povo que vinha revelando, porque o povo que vinha revelando Jesus são os profetas que, infelizmente, também foram mortos pelos próprios judeus. Não falando mal do judaísmo, mas a gente está falando aquilo que a linha da palavra nos conta. Então, o que seriam hoje as nações pagãs? Todos aqueles que não estão vivendo uma vida em Deus. Todos aqueles que, mesmo batizados, porque o batismo nos faz cristãos, então nós não somos pagãos, né?
dentro da visão cristã, católica. Mas muita gente batizada, casa de Deus, morada de Deus, templo do Espírito Santo, tudo isso nós recebemos no batismo, vivem como pagãos. Não vive os ensinamentos de Cristo, não vive o amor ao próximo, não vive o perdão, não vive a verdade. São pessoas que são rancorosas, pessoas que falam mal, pessoas que rejeitam, pessoas que mentem, pessoas que roubam, né? Que vivem a promiscuidade, o adultério, a fornicação e por aí afora. Essas pessoas precisam ser levadas à obediência da fé. A obediência da fé não é pôr um cabresto na pessoa e dizer, obedece, não. Não é uma obediência na intelectualidade. É uma obediência que nasce de um sentir Deus me levando a viver essa obediência. Não é uma obediência forçada. É uma obediência acolhida. Eu quero ser obediente a Ti, Senhor. E se para mim ser obediente a Ti, eu tenho que amar aqueles que não me amam, eu tenho que servir aqueles que não merecem ser servidos, eu tenho que renunciar às coisas que eu gostaria de viver, de fazer, e até prazeres e realizações, e sonhos e projetos. É isso que eu quero. E o Senhor vai me movendo a isso. Na liberdade, Deus sempre nos move na liberdade. Deus sempre nos move na liberdade. Você pode falar essa frase, Deus sempre me move na liberdade. Deus não impõe, Ele espera o teu coração dizer, sem dizer com palavras, eis-me aqui, Senhor. Então, primeiro, anunciar o Evangelho de Deus. Segundo, levar as nações pagãs à obediência da fé. Terceiro, sermos santos. Só pode ser santo aquele que entende. Ser santo é fazer parte da família de Deus. Tá, mas todo batizado faz parte da família de Deus. Faz, mas é como o filho pródigo, fora de casa. Para o pai, o filho não deixou de ser filho, mesmo que, quando o filho pede a parte da herança, ele está dizendo, não quero mais ser teu filho, porque o pai está vivo. A herança geralmente se dá depois de morreu, né? Deixa a herança. Mas tem um sentido até teológico nisso tudo, né? Ele rompe a filiação. O pai nunca rompeu. Você pode dizer aí, olha, eu não tenho pai, eu nunca tive pai, meu pai nunca foi pai. Não tem nada. Nem o cartório, lá no cartório, você for lá dizer, eu não quero mais esse pai como pai. Pronto, risca ele. Nem assim. Ele vai morrer, seu pai vai falecer, vai chegar o tempo da vida dele, espero que seja assim com 99 anos e meio, 109, 129, bem velhinho e saudável. E aí vai passar como passam do meu pai. Meu pai fazem 45 anos que morreu. Ele é meu pai. Nem a morte apaga isso, né? Então, santo é aquele que participa da família do Senhor. Participa. Vivendo Jesus Cristo, vivendo o Evangelho. Então, para que o Senhor me escolheu? Para que Deus me escolheu? Para que Deus se escolheu? Para anunciar o Evangelho de Deus, que é Jesus Cristo, para levar em nome de Jesus todas as nações pagãs à obediência da fé e para você ser santo. Está me entendendo? Louvado seja Deus. Se você está me entendendo, põe a mão no seu coração, né? E deixa essa palavra penetrar na sua mente. Deixa essa palavra penetrar no seu coração. Na mente, para o entendimento da fé. No coração, para o sentimento da fé. Na mente, para o entendimento da fé. No coração, para o sentimento da fé. Vai deixando essa palavra, 3 propostas do tema de hoje. Anunciar o Evangelho de Deus, levar todas as nações pagãs à obediência da fé pelo nome. Quando falamos nome de Jesus, estamos falando por aquilo que contém neste nome, por tudo que tem no nome de Jesus, por toda a grandeza, por toda a unção, por toda a graça. E terceiro, ser santo. Porque eu não posso levar ninguém à obediência da fé se eu não viver a obediência da fé.
Eu posso até mostrar o caminho, direcionar o caminho, mas firmar passos se firma com testemunho. Deixa a palavra entrar. Bendito sejas tu, Senhor. Bendito sejas tu, Senhor. Ao subir o monte Tabor, tua glória vou sentir, e ao transfigurar, para sempre vou persistir. Ao subir o monte Tabor, tua glória vou sentir, e ao transfigurar, para sempre vou persistir. Viverei para te amar, te louvar e te adorar, e as consequências deste amor vou viver para ti, Senhor. Viverei pra te amar, te louvar e te adorar. E as consequências desse amor. Consequências deste amor. Viverei pra ti. Viverei pra ti, Senhor. Você entendeu, irmão? Subir o Monte Tabor é entrar na presença de Deus. As consequências do amor é aquilo que todos os dias nós vamos aprendendo. Todas as alegrias do céu se realizando aqui na terra. E por isso, eu quero agradecer a sua participação conosco. Agradecer você que ousou enviar esse programa para alguém e que ainda vai usar. Você que tem colaborado conosco aqui na comunidade. Você que tem nos ajudado financeiramente. E se você ainda não faz, que Deus toque no seu coração para fazer. Você pode entrar em contato conosco. Deixe o seu telefone e nós vamos dizer como você pode ser um instrumento de Deus também aqui na comunidade católica Transfiguração. Agradeço a você por toda a prece, por todo o dom de Deus que você tem sido para nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Estamos aqui então, nessa parte do nosso programa, nesse quadro da entrevista O Teu Poder Me Conquistou. E hoje estou com um casal aqui fantástico, que é o Geraldo e a Nide. Obrigado desde já pela presença de vocês, né? Estar conosco, por tudo aquilo que também vocês representam para nós. Eu queria que vocês se apresentassem aqui para o povo que nos acompanha no nosso programa. Antecipadamente, nós que agradecemos o convite. Para nós é uma honra muito grande. E meu nome é Geraldo Euclides do Amaral Filho, né? Então, alguns lugares Geraldinho, dependendo da família, Nenê, e assim vai indo, né? Por isso que às vezes as pessoas não entendem. E mãe sempre dá dois nomes, na maioria das vezes, Geraldo Euclides, né? Às vezes é para dar bronca, ou então quando é parente, faz Geraldo Euclides, né? E eu tenho 58 anos, em julho agora, com a graça de Deus, estou indo para 59, e somos casados há 33 anos, somos filhos em aliança aqui da comunidade católica Transfiguração, há alguns anos, estamos aí no nosso caminho de formação, do processo formativo, e com a graça de Deus estaremos chegando à consagração. Meu nome é Edenilde, Nide, né? Muitos me conhecem como Nide. E, como o Gia já disse, né? Eu sou filha da comunidade, muitos anos também. E estamos a caminho da consagração. Que bom. Então, teu poder me conquistou. Quem foi conquistado primeiro pelo poder de Deus? Isso foi conjunto? Vocês têm raiz católica, são católicos de berço. Como é que é um pouquinho assim da história? Pode ser individual, pode ser coletiva. O interessante é o povo olhar para você e dizer: nossa, o poder de Deus chegou na vida deles.
muitas vezes nós não percebemos, mas Deus vai nos trabalhando de uma certa forma que nós, às vezes, não percebemos. Muitas pessoas não percebem. Com relação à família, nós dizemos que viemos de famílias católicas, mas não era assim uma coisa muito forte. Agora eu vou até falar, né? Eu nunca falei isso para ninguém, inclusive eu tinha até tia freira. E quando eu era criança, assim, muito vagamente, eu lembro que eles cobravam, já aprendeu o Pai Nosso, já aprendeu a Ave Maria. O credo foi o mais demorado, porque era uma coisa mais extensa. E a questão de família é aquele se dizer o católico, mas faltava uma aproximação um pouco maior, na minha opinião. E como a gente é criança, a gente vai vivendo e vai levando aquilo que dentro que a família nos dá, nunca com maldade, com certeza, que nós nunca tivemos isso dentro da família, mas, ao mesmo tempo, uma ausência que hoje eu enxergo isso. Que se tivesse uma raiz maior, nós teríamos um pouco, nós estamos falando do meu lado, né? Teríamos um pouquinho mais de fundamentação na fé, antecipada, no caso. E eu lembro de primeira comunhão, quando eu fiz, acho que uns 10 anos de idade. E aí as coisas foram um pouco se dissipando. Por quê? Porque falavam na época, olha, para fazer crisma, precisa ter alguém que tenha crisma. E pelo convívio que, às vezes, nós temos em certos lugares, isso aí se torna uma ausência. Então, o tempo foi passando. E essa correção eu acabei fazendo bem mais tarde, né? Uma época até conversei contigo, que aí você levantou até a hipótese, poderia ter sido feito junto com o batismo, algo parecido, né? Mas não, né? Então, nós somos de São Paulo, e, às vezes, as coisas são meio... existe de tudo. Né? Não sei se era um tempo difícil de se fazer as coisas, né? Tanto em nível familiar como religioso, mas a questão do catolicismo mesmo... Eu particularmente vivi um tempo afastado assim na relação da particularidade da intimidade. E depois, quando eu desacelerei um pouco, e nós mudamos aqui para 2005, que nós começamos a juntos fazermos as coisas, porque ela fazia mais isolada e eu ficava batalhando com outras coisas. Você falou São Paulo, vocês são natural de São Paulo, que região? Nós somos naturais de São Paulo, da região da freguesia do Ó, Itaberaba. E você também? Também. Também. Próximo. Né? Duas ruas assim. Oh, meu Deus. Rodei São Paulo todinho e fui casar com uma vizinha. Não, porque a nossa história chega a ser uma história muito bonita. Por quê? Porque eu morava numa rua, passava mais uma, ele morava na outra. A minha mãe ia porque naquela época ia na mercearia, aquele negócio de caderneta, todas essas coisas, né? Aí a minha mãe ia comigo e a mãe dele ia com ele. Desde pequenininho. Desde pequenininho. Só que quem tinha amizade com a mãe dele era a minha tia, não era minha mãe. Mas aí, com o tempo, tudo mais, aí a gente se encontrou. E a minha tia que acabou entregando o nosso namoro para a mãe dele. A tia fofoqueirinha. A titia, né? A tia dele. Ou melhor, a minha tia. Foi bem assim, eu falava assim, eu, Geraldo, né? Conhecia a cidade toda, partia todos os lugares que eu ia, etc. Né? Aí eu falava, depois de um certo tempo e da ciência de namoro, que o meu sogro era... Eu dominei a fera ali, viu? Um baiano do interior da Bahia, de Jacobina. Sério? Homem bravo, ele era bravo. E aí, no começo do namoro, eu cheguei em casa um dia e minha mãe falou assim, Geraldo Crides, né? Geraldo Crides, nem Gerardinho, nem Nenê. Já estava bravo. Geraldo Crides. Quem que é a Nide? Falei, a Nide, a nossa prima lá do interior de Capivari? Não, essa não. Porque a tia dela, a Cida, eu falei, ai, meu Deus... Aí a titia tinha falado para minha mãe que eu estava namorando com a Nide. Isso tinha, acho que, 19 anos de idade. Aí minha mãe falou assim, Geraldo Crides, você é muito novo para namorar sério, que não sei o quê. Eu falei, nossa, mãe, calma. Passou. Aí passaram, estou encurtando a história, passaram-se 2 anos, minha mãe, Geraldo Crides, vê se dá um jeito na sua vida, vê se vai casar com a menina, que não sei o quê. Eu falei, mãe, a senhora não falava que eu era o... Era muito novo para namorar sério. Mas vê se para de enrolar a filha dos outros, que não sei o quê. É aquela história de mãe. E, Jamila, sinceramente, juntando o meu pai, o pai dela e a minha mãe, olha,
era um coronel e minha mãe também era firme na Firme pegada. na palavra. Firme na Na pegada. Você vem de família de religião, da igreja? Sim, a minha mãe, na época dela, ela foi filha de Maria, né? E assim, como eu digo, quando nós éramos pequenos, meus pais, eles não tinham muita instrução, essas coisas, mas eles colocaram a gente sempre no caminho certo, no caminho certo. Tanto é que eu fiz a primeira Eucaristia, fiz a Crisma, fiz tudo, né? Aí, depois que eu me casei, tudo, aí eu coloquei as crianças também, minhas crianças também no mesmo rumo. Mas depois, assim, um tempo eu esfriei, depois com as crianças eu voltei de novo, né? Só que lá em São Paulo, a carismática, eu não sei se é, né, gente, porque não sei se é porque a gente não procurava, não conhecia, a gente não ia, entendeu? Agora já aqui foi diferente. Aqui a gente Aqui em Itajaí? Aqui em Itajaí. Como é que foi essa história, então? Chegaram em Itajaí em 2005. Sim. Chegamos em 2005. A propósito, primeiro, eu estava fazendo os cálculos aqui, tu só foi casar com 26 anos, né? Eu comecei a namorar no dia 3 de outubro de 81. Olha, tem homem que não guarda essas datas. Foi uma eventualidade e nós casamos dia 18 de julho de 87. Então eu ia completar 6 anos. Ia completar 6 anos. Nós namoro e noivado. Nossa, hein? Olha só. Porque Enrolou também... legal. Mas Não, deu já conta do recado. Não, mas sabe o que é também? Eram as condições, porque a gente batalhou, assim, foi tudo muito difícil para nós dois. Porque nós morávamos de aluguel, fomos morar numa casinha pequena, 2 cômodos, tudo foi nós que fizemos. Então foi muito difícil. Porque minha família não tem condições, a dele também era difícil, né? E o que trouxe vocês para cá? Aí começa a contar essa história do poder de Deus. Como é que foi? Nós nos mudamos para cá em 2005. Eu participei de um projeto da empresa que eu estava trabalhando e já sinalizava que, se eu fosse contemplado, eu teria que me mudar. Então, esse projeto foi em 2004. E em 2004, que nem eu falo, Deus vai nos formando de uma certa forma que a gente vai começando a ter a percepção das coisas e está sendo levado para outro caminho. São Paulo é muito corrido, aquelas coisas, né? Então é muito às vezes complicado. Parece complicado. Por isso que ela fala que às vezes a gente se afasta, tem de tudo lá, né? Todos sabem disso, mas ao mesmo tempo nós temos que procurar e buscar. Bom, enfim, quando nós mudamos para cá em 2005, nós morávamos ali no centro do Uruguai, em frente ao Fórum, e aí nós começamos a frequentar a igreja aqui definitivamente lá na Fazenda, Nossa Senhora de Lourdes. E a matriz mais próximo de nós. Nós começamos a frequentar lá, era o Padre Sérgio, na época, e eu comecei a participar do Cerco de Jericó, etc. E um tempo... Aí eu já comecei a me dedicar mais à igreja, assim como realmente reconhecendo a minha falha, né, o meu afastamento. Não por maldade nem nada, mas... às vezes, assim, algumas situações nos levam a um afastamento que eu não estou justificando como corretas, né? E, independente disso, a NID começou a ficar muito doente em 2006. Em 2006, eu comecei a participar do Cerco de Jericó, já começamos a participar do grupo de oração, que foi lá em Navegantes, e foi uma história assim. Navegantes ela estava em São Paulo, aí eu peguei o carro, atravessei a balsa, do nada, alguma coisa me chamando, eu fui até a igreja. Uma quarta-feira eu vi a igreja meio cheia, mas já estavam terminando. Eu falei, não tem missa hoje. Aí eu falo, não, vem quarta-feira que vem, tem um grupo de oração. Aí eu comecei a frequentar o Vaso Novo, lá com a Silvia. Ali na Vilmar, Santuário. Santuário, isso, Vilmar, Toninho, Silvia, Toninho, o diácono Adilson, etc. E nós começamos a frequentar lá e, ao mesmo tempo, a NID começou a ficar doente. Nessa época, ela já estava fazendo exame em São Paulo. E esse afastamento de Deus, nunca deixei de desonrá-lo, né? Mas eu acho que o próprio afastamento, eu acho que é um erro que nós cometemos, quem faz isso. Mas eu sempre tive a fé, eu que acreditava muito. Só que aí eu comecei a me pegar mais. Então, quer queira, quer não, a partir do momento que nós nos aproximamos, nós começamos a enxergar outras coisas, né? Que é que Deus que vai nos trazendo. E como meu sogro diz, meu sogro era um verdadeiro
poeta, ele falava assim, que quem pega os passarinhos nos deixou, né? E Deus nunca vai falar assim, né? Mas as outras coisas que são paralelas, sim, né? Que quando quer apresentar o bem para as pessoas. Bom, enfim. Aí tinha cerco de Jericó na fazenda, etc. E levava minha filha, às vezes, junto para ir comigo. E ela muito doente, muito doente. Aí nós começamos a frequentar mais essa questão de grupos de oração. E aí, às vezes, parecia uma maratona. Domingo era a missa na fazenda, segunda-feira era Padre Márcio Divino Oleiro, vista carismática, terça-feira, depois de um certo tempo, começamos a frequentar aqui, quarta-feira lá, quinta-feira, às vezes, na fazenda, e sexta-feira na Dona Onélia. E aí, algum tempo depois, nós conhecemos a comunidade, né, que foi um pregador lá em Navegantes, falando assim, tem uma comunidade assim, num tal lugar, assim, assim, assado. Eu ficava olhando assim, né? O cara meio desconfiado, falava, comunidade? Comunidade? Eu falei, vou dar uma chance para esse homem, o mais alto da família também, né? Era eu? Nossa, mais alto da Ele era o família, mais alto da família e combinou comigo. E aí, eu acho que as coisas foram bem coincidentes, combinou, e sou obrigado a te falar, né? Não sei se era uma inspiração, mas aquele dia você não pregou bem. Mas é a apresentação da comunidade, aí chamou. Isso cativou. Aí eu falei assim, eu vou lá. Então, a primeira vez que nós colocamos o pé aqui foi no lançamento do CD Unindo Adoradores. Era a época do Cascalho ainda, né? A campanha do Solo Santo. Do Solo Santo. Do Solo Santo da Praça da Alimentação. Da Praça do Ferreirão. Do Ferreirão? Então ainda era Brita aqui, ajoelhava na Brita. Ajoelhávamos na Brita, tudo. A capela não tinha. Você chamava a sala de DNA. Ela chamava sala de DNA. Né? Deus nos acuda. Continua sendo Deus nos acuda, né? Deus nos acuda é diferente, tá lá, né? E aí foi a primeira vez que nós pisamos aqui, que você falaram assim, tem a comunidade e vai ter o lançamento do CD. Aí, como os meninos lá, o Eliomar, o pessoal tinha banda lá na fazenda, eles falaram, vou tocar lá também. Aí nós viemos. E aí, aquele negócio, né? Só Deus sabe como é que era. Colocou o pé aqui, um encanto tão grande que eu sou até desconfiado para falar, né? Então, nós começamos a frequentar aqui, aí tinha aquela coisa lá, não, já fez ralo? Não fez, já fez ralo? Não fez, a gente fez Montabu, o Exodó, o Êxodo. Que foi no mesmo ano, né? Foi no mesmo ano, depois veio o primeiro Ravatê. Primeiro Ravatê. E aí aquele negócio, a gente sempre era isolado, porque não fazia o Rava, mas a gente já sentia alguma coisa, né? Mas esse é o tchan, né, Maria? Esse é o tchan, né? Aí, quando nós fizemos o retiro, foi que, definitivamente, eu acho que foi um divisor para que nós pudéssemos ter a consciência, eu falo nós pudéssemos, mas eu estou falando por mim, que tivesse a consciência, que é individual, do que fazer, do que seguir, sabe? E aí eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. É lógico que mesmo depois do retiro, a gente dá umas derrapadas, essas coisas. Nós fizemos o Rava 8, mas, em princípio, foi assim, o divisor, sabe? Eu acho, não tenho certeza que é o que me deu um norte muito bom para ver o que eu queria da vida. Eu queria ter tido... Às vezes eu falo para Deus, nossa, por que eu não vi essas vidas antes? Que eu acho que teria muito mais proveito, né? E Jamir, complementando, né, o que ele está falando, quando a gente decidiu a fazer o Rava, assim como me perguntaram também, né, aí, por que você está fazendo um Rava? Aí eu falei, curiosidade. Aí eu fiz. Curiosidade. Só que o que aconteceu? Naquela semana que ia ter o Rava, nós viajamos. Aí o G falou assim, Nide, vamos, como a gente não conhece Paraty, a gente vai para Paraty, passa na Canção Nova, e a gente volta e faz o Rava. Aí nós pegamos e subimos para São Paulo para fazer essa viagem. Só que quando terminou Paraná, que a gente, assim, zerou. Na hora que zerou, no quilômetro 2. Faltava no quilômetro 2, que é uma curvinha direita, Paraná, quilômetro 2, para chegar no Marco Zero de São Paulo, divisa de estado. Aí não sei o que aconteceu, o carro rodou, bateu o carro, que ninguém sabe disso, né? Porque, assim, geralmente, quando a gente viaja,
né? Eu sempre estou dormindo. Aí eu sei que eu estava cochilando, só que eu senti ele dar aqueles trancos no carro. Eu abri o olho, no que eu abri o olho, aí eu só vi um morro e a curva. No que ele fez a curva, o carro perdeu a direção. Ele bateu no guarda-reio e jogou o carro para o morro, né? Aí, e ali é uma pista, bom, vocês sabem, ali é caminhão 24 horas por dia, né? E naquele dia, Jamir, foi incrível. Eu falei, Gê, não dá para acreditar. O que aconteceu? Só tinha o nosso carro e um carro menor que o nosso atrás. Meio-dia. Pleno meio-dia. Aí eu falei, Gê, isso foi... Nossa Senhora cobriu o nosso carro. Jamir, não aconteceu nada. Nada, nada, nada. Entendeu? Então, a partir daquilo, eu falei, Gê, nosso destino já está traçado. É que muitas pessoas contam muitas coisas, às vezes, de quando você vai fazer o retiro, etc., né? Não querendo relacionar isso, mas eu acho que sempre Deus está olhando por nós, sempre, sempre. Sempre. E aquela vez foi interessante, né? Foi o primeiro carro zero que eu consegui comprar na vida, depois de 30 e poucos anos trabalhando. Não me prendo a bens materiais, sabe? Mas as coisas sempre foram muito sofridas. Era o 3º ano, a última prestação e... Último dia de seguro. O último de seguro do carro, mas eu tinha Tudo. seguro particular, né? Foi isso que possibilitou depois pegar esse outro que eu tenho hoje. Então, às vezes, as coisas são muito sofridas, mas é no tempo de Deus. E aí eu penso muito, porque eu falei para ela, Nídia, eu consegui pegar férias, vamos fazer o Rava. Era novembro, o Rava 8. E eu falei, vamos fazer o Rava. Então, foi o seguinte, a gente vai pegar férias, vamos lá ver o pessoal de São Paulo, a gente vai por baixo. E aconteceu esse acidente. Então, a questão de Deus nos resgatar, Deus pegar das oportunidades e efetivamente, por todas as particularidades que existem, que nós programamos, pensamos e passamos para os outros, não as particularidades, é lógico, que nós convidamos para fazer o retiro, que todos sabem do que se trata, é que todos têm essa oportunidade também. Então, Deus nos pegou dessa tal forma assim que é lógico, foi indo aos poucos, mas esse aos poucos é o nosso coração que tem que ir ao encontro dele, e não ele forçar, porque ele está sempre aberto. E outra coisa também, Jamir, o que me tocou muito, que nem como o Geraldo disse, né? Que eu fiquei muito doente, eu fiquei 25 dias internada naquela época. Assim, muitos que me conheceram há um tempo atrás sabem da minha história, né? E eu nunca me esqueço, isso vai ficar muito profundamente marcado em mim, e que uma época eu fui fazer uns exames, que eu ia para lá direto. Aí eu cheguei para você e conversei com você e falei, Jamira, eu vou assim, assim, assado, que eles vão dar diagnóstico da minha doença e tudo mais, porque era sempre aquele negócio, né? Aí você falou assim, não, Nietzsche, vai que você não vai ter nada. Falei, tá bom, fui confiante. Olha, e com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho uma doença autoimune e tudo mais, mas não é o lúpus, né? Porque foi lúpus que eles me deram o diagnóstico. E eu não, que nem eles falaram, o lúpus você não tem. É parente, mas não é o lúpus, porque o lúpus judia muito. Entendeu? Então, tá. Só para eu entender e até corrigir uma colocação tua, o povo não entender errado. O Geraldo vinha no avivamento e, como não era Rava, parecia que deu a impressão que parece que ficou de lado. Não é que ficou de lado, é que tem certas coisas que a gente conversa sobre o Rava que não dá para conversar com quem não é campista Rava. Por quê? Porque ele precisa descobrir. Não é isso? Descobrir. Então, esse é o sentido da colocação. O Rava foi uma divisão de águas. Vocês vieram para Itajaí por causa do trabalho e começaram a participar da igreja, poderíamos dizer, por causa da enfermidade? Não, foi antes. Então, qual foi o detalhe que teve o quê? Um vazio? Não. O vazio é lógico. Nós não percebemos muitas vezes que nós estamos num deserto e às vezes as pessoas não admitem. É que nem eu penso, a pior coisa que existe no mundo para se dividir é a razão. Porque todo mundo acha que tem a sua em sobra, né? Então, todo mundo tem a razão. Então, talvez eu estivesse com a minha razão num outro lugar diferente da que eu tenho hoje. Né? A questão do entendimento, por isso que eu não aponto ninguém.
embora possivelmente eu possa ser apontado. Então, foi a questão de se dedicar, realmente, de ter a entrega, de falar, puxa vida, eu acho que esse meu Deus é tão maravilhoso, vou fazer. É uma coisa que eu converso com a Nid todos os dias. As pessoas, às vezes, podem não acreditar, mas nós não esperamos que uma coisa aconteça conosco para que depois nós possamos correr atrás de Deus e falar, meu Deus, etc. Então, vou dar um exemplo. Eu tinha um horror ao hospital, tanto quando nascia quando morria. Exemplo. Hoje, eu falei para a Nid, nossa, se morrer foi esse mal súbito que eu tive de repente, eu não tenho mais medo. Porque, né, quando às vezes alguém quer ir para o céu, quem quer ir para o céu, aí quem quer morrer, ninguém levanta o braço. Então, eu falo assim de coração, com esse apego que eu tive, que eu tenho com Deus, né, dentro das minhas restrições, estou falando por mim, eu penso que eu não tenho mais esse medo. Então, a minha entrega não foi por interesse, muito pelo contrário. Então, às vezes, eu leio muito, hoje mesmo a palavra também está dizendo algo sobre isso, e tomar cuidado, ter o zelo, né, daqueles que vêm e tal. Então, na reflexão, para mim, também é tomar cuidado. E a minha entrega, que eu costumo fazer, é que isso talvez não seja perceptível para os outros, mas para mim... Muito bem, estamos chegando meio no fim da coisa. Vocês têm quantos filhos? Só para... 2 filhos. Netos? Não tem neto ainda? Vamos rezar para esse povo aí. Tio avô, tio avô, está certo. Casado, era oficial, neto. Neto, 33 anos de casado, louvado seja Deus, né? Para esse povo que de repente anda mais à mercê do trabalho do que de Deus, ou talvez esteja agora passando por esse conflito existencial que de repente, né, seja o ponto que Deus usa para poder chegar a Ele, o que vocês diriam? Ou talvez para aqueles que estão aí casados e não estão frequentando na igreja, se quiser falar ali, o que vocês diriam? Qual conselho? Vem fazer o Rava, mas não tem Rava agora. Como é que fica? Vem para a comunidade, mas e aí? Eu diria o seguinte, é que para frequentarem, terem fé, que tudo é possível, nada é impossível. Na transfiguração, mais ainda. Olha, sem propaganda. Né? Eu digo o seguinte, tenho certeza, que acho que fica meio vago nesse caso, que o zelo que nós devemos ter, esse zelo tem que ser voltado a Deus. E nós procuramos ter esse zelo. Então, a questão da divisão que as pessoas têm entre uma vida de uma certa forma e a vida versus a igreja, tem que saber dosar. E essa dose, eu lembro que, se não é dia 1º de março de 2016, foi quando eu saí da empresa, eu falei para a Anitta, não, acho que Deus está querendo que eu faça alguma coisa, que eu seja parte de algo. Então, eu acho que a questão de se participar disso, a comunidade, eu sou até desconfiado para falar, nunca sei meu destino, meu futuro, só Deus sabe, mas a questão da gratidão, sabe? A gratidão em nível de aprendizado, a formação que nós temos fora a igreja, mas dentro da comunidade relacionada à igreja, eu acho isso uma coisa fundamental, que é uma coisa que eu comento com ela todos os dias, com todo respeito, não apontando ninguém, mas eu falo para ela assim, dentro da missa, se metade das pessoas estivessem aqui, tivesse o nosso processo formativo lá na comunidade, isso aqui seria completamente diferente. O zelo. É demais. Então, Que bonito. Estamos em campanha vocacional. Já chama o povo para então, pronto. Mas eu converso com ela todos os dias isso aí. E a questão dos 33 anos de casado, graças a Deus, nós corremos, entre aspas, para o mesmo destino. Que bom. Porque a família tem cada um segmento. E nós temos esse segmento e aí nós começamos a ser um bando de doido também, né? Porque a falta de orientação que muitas pessoas têm, não apontando o dedo. Sim. Né? É aquela coisa, eu não conheço a palavra que nem vocês conhecem, mas algumas que me vêm à mente assim me vêm muito forte. Por exemplo, eu lembro de Romanos 14:1, né? Acolher pela fé, né? Aqueles que acham que têm fé a mais ou a menos. E aí vai lá, né? O 7 Jesus que vai julgar, então a gente está indo, eu vou por esse caminho.
Amém. Quero deixar um recadinho aí para os filhos, para a família, para alguém, para nós podermos encerrar esse quadro. Não, é o que eu falei, né? É para perseverar, que é muito bom. Amém. É com isso que o poder conquistou a gente. E para os filhos, né, nós falamos assim, de modo geral, para todos os filhos em vida, e filhos de aliança, os amigos e nossos familiares, próximos ou não, que eu acho não, a gente tem mania de falar acho, né? Mas eu acho muito vago. Então, é certeza que a vida que nós escolhemos é a correta e buscando sempre a verdade. Amém. Quero agradecer muito pela presença de vocês, né? Muito obrigado pelo testemunho de vida que vocês dão, pela referência que vocês são. Às vezes nem percebem, nem imaginam, já são uma referência na comunidade e certamente até para familiares de vocês isso já deve ser uma referência, porque às vezes as pessoas não querem seguir, mas querem ouvir alguém que segue. É verdade. Não é verdade? Então, muito obrigado, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém. 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 Voltamos já na sequência para concluir, então, esse nosso dia, esse nosso momento tão fantástico com Deus. Teu poder me conquistou. Viverei para te amar, te louvar e te adorar, e as consequências desse amor vou viver para ti, Senhor. Viverei para te amar, te louvar. Louvado seja o nosso Deus. Essa expressão tão forte, viverei para te amar, te louvar, te adorar, te exaltar, e as consequências de tudo isso, que é uma vida no Espírito Santo, vou viver para ti, Senhor. Obrigado, irmão, você que está aí conosco, nos acompanhando, você que ousou mandar esse programa já para alguém, que vai mandar ainda, não para divulgar o nosso nome, mas a palavra de Deus que precisa ser espalhada. Quero agradecer você que colabora conosco, que é um instrumento da divina providência de Deus aqui na comunidade católica Transfiguração. E agradeço a você, se de repente não é e quer ser, entre em contato conosco. Seja um colaborador nosso, ajude também a manter toda a nossa obra. Quero pedir sobre você a bênção de Deus. Bênção de cura, de milagre, de libertação. Bênção contendo toda a unção para a sua vida necessária, para a sua vida. Bênção de conversão. Sobre você, sobre sua família, sobre aqueles por quem você reza. Por intercessão de Maria, por intercessão de São José. Desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Viverei para te amar, te louvar e te adorar, e as consequências deste amor vou viver para ti, Senhor. Viverei para te amar, te louvar e te adorar, e as consequências deste amor vou viver para ti.